Olá pessoal, então dando continuidade aqui sobre pronomes, vamos avançar. Você já percebeu que nós temos vários tipos de pronomes e que esses pronomes vão depender de uma classificação, vão precisar na realidade de uma classificação. Então nós vimos lá pronomes pessoais. Pronomes pessoais, você percebeu que eles têm uma subclassificação, né? E pronomes pessoais do caso reto, pronomes pessoais do caso oblíquo. E os pronomes pessoais do caso oblíquo, por sua vez, têm mais uma subclassificação, os tônicos e os átonos. Bem, de todos os pronomes que nós vamos ver, eu destacaria alguns. E um deles é exatamente os pronomes pessoais, tá bom? Depois nós vimos os pronomes de tratamento e agora, dando continuidade, nós veremos os pronomes possessivos, beleza? Bem, como o nome já indica, né, já dá uma orientação, os pronomes possessivos, você pode pensar, professor, indica posse, acabou, vamos para o outro tipo de pronome. Não é bem assim. Você sabe que na língua tudo é contextual. Na língua tudo depende do contexto em que as palavras, em que as frases, em que as expressões, elas são ditas, elas são colocadas. Então, tomando ao pé da letra, de fato, pronomes possessivos, né, tá aqui, indica uma posse. Em relação àquelas três pessoas do discurso que nós já falamos. Lembra? Primeira pessoa, que é a pessoa que fala, né, o pronome eu ou nós, representado aí pelo pronome eu ou pelo pronome nós. A segunda pessoa, que é o meu interlocutor, é a pessoa com quem eu falo, representado aí pelo pronome tu ou pelo pronome vós. E a terceira pessoa, que é o nosso conteúdo, é o nosso assunto, representado aí pelos pronomes ele, eles, ela e elas. Então indica posse em relação a um dessas três pessoas do discurso. Quais são então os pronomes possessivos? Vamos lá. Eu tenho do masculino e eu tenho os pronomes possessivos do feminino. Eu tenho nos dois casos, singular, plural. Então eu tenho lá, vamos lá, meu, meus, minha, minhas. Né? Aqui faz referência aqui à primeira pessoa, a pessoa que fala, né? Dentro do discurso. Teu, teus, tua, tuas. Faz referência aqui à pessoa, ao meu interlocutor, a pessoa com quem eu falo dentro do discurso. Seu, seus, sua e suas. Faz referência aqui ao assunto, ao meu conteúdo, ao meu referente, tá bom? Isso no singular, né? Ou melhor, isso na primeira pessoa, singular e plural. Eu tenho depois o nosso, nossos, nossa e nossas. Primeira pessoa, vosso, vossos, vossa, vossas, né? Tô aqui. E aí, terceira pessoa, mais uma vez, perceba que se repete, né? Ó, seu, seus, sua, suas, né? Certinho? Então, olha só, esses são os pronomes possessivos, mas eles vão muito além, ok? Quero chamar sua atenção para cá. Vai muito além de indicar apenas posse, mas muito além mesmo. Tá? Então, quais são os usos? Vamos ver quais são os principais usos desses pronomes possessivos, né? Meu e as variáveis, tá ok? Meu, minha, meus e minhas. Seu, melhor, teu e as variáveis, teu, teus, tua, tuas. Seu e as variáveis, seu, sua, seus e suas. E aí continua aquele quadrinho lá que nós vimos agora anteriormente. Vamos lá. Evidentemente que os pronomes possessivos, né, isso é claro, indicam o quê? Posse. Claro. Mas olha só, pessoal, vai indicar posse quando o objeto possuído é uma coisa. Tá ok? Deixa eu explicar melhor isso. Vai indicar posse, aqueles pronomes possessivos que nós vimos, eles irão indicar posse quando a coisa possuída, o objeto possuído não é uma pessoa. Quando é uma pessoa, não dá ideia de posse, certo? Então, sempre que for uma coisa, sempre que for um objeto, beleza, aquilo ali é posse. Então, eu digo assim, ó, minha empresa foi assaltada. Bacana. Não é pessoa, chamo de objeto, chamo de coisa. E aí, esse minha aqui, de fato, exerce a função de posse. Ele é possessivo. Se eu digo meu lápis, minha casa, meu carro, meu caderno, tá bom?
A ideia aí, evidentemente, é posse, né? Minha escola, se você é dono da escola, a ideia está aí de posse, tá bom? Agora, se você prestar atenção, esses mesmos pronomes que eu citei, né, os possessivos aí, quando eles se referem a pessoas, eles não dão a ideia de posse. Não dão a ideia de posse. Então eu digo assim para você, ó, minha, continuar com o mesmo pronome, tá? Minha, aí em cima tem minha empresa, e aí sim esse minha é posse, mas agora não, ó. Minha esposa viajou nesse final de semana. Minha esposa é posse? Eu fui lá, comprei a mulher, agora vou casar contigo porque você é minha. Ah, não. Minha empregada. É minha, professor. Não. Meu namorado. Minha namorada. Já viram isso? Já viram os casaizinhos lá que estão lá namorando? E aí rola o ciúme. E aí eu já ouvi a frase assim: porque namorado meu? Porque namorada minha? Não fala com aquele caracolá, não. Porque namorado meu não vai pra festa sozinha que eu não deixo. Você percebe que na fala aí tem uma ideia de posse, né? Sobre a pessoa. Mas olha só, a ideia que os pronomes possessivos nos traz, quando eu me refiro a pessoas, é disso aqui, ó. Do item 2 aí, ó. Vou destacar aqui em outra cor. Aqui, ó. É uma relação. Então, sempre que os pronomes possessivos estão se referindo a pessoas, porque está indicando uma relação. Que relação está indicando? Vamos lá. Eu digo aqui, ó, minha esposa. Então, se eu digo minha esposa, é uma relação marido e mulher. Se eu digo meu funcionário, minha empregada, a relação patrão e empregado. É a relação empregador e empregado. Se eu digo meus alunos, não é posse, evidentemente, mas é uma relação. Relação docente e discente. Relação professor e aluno. Marca uma relação, ok? E não posse. Então, são os mesmos pronomes, mas eles indicam funções diferentes de acordo com, entre aspas aí, fazer aqui as aspas aqui, o objeto a que me refiro, tá bom? Se de fato é um objeto, é posse. Se é uma pessoa, é uma relação. Mas os pronomes possessivos vão além disso. Então, além de indicar posse, além de indicar uma relação, eles indicam tempo aproximado. Não é legal? Então, olha só. Quando eu digo assim, quando eu tinha meus 20 anos, comprei meu primeiro apartamento para casar com minha noiva. Pronto, fiz uma frase aí para resumir os 3 usos já mencionados sobre os pronomes possessivos. Tempo aproximado. Eu poderia dizer assim, quando eu tinha 20 anos. Ah, era um tempo exato, não é? Mas quando eu coloquei esse meus aí, ó, observa aí, quando eu tinha meus 20 anos, eu estou aproximando a idade que eu tinha. Eu devo ter 19, 18, 21, lá 22, certinho? Então, esse meus aí, o primeiro uso do meus, né, o primeiro pronome que aparece aí, que é o pronome meus, só tem um, né? Não é o primeiro uso, o outro é meu no singular. Então, esse meus aí indica a ideia de um tempo aproximado. Agora, o segundo uso do pronome, que é o meu no singular aqui, ó, comprei meu primeiro apartamento. Observa então que o meu se refere a apartamento, certo? Apartamento é coisa, é objeto. Então, sim, esse meu aí, o segundo caso, a segunda ocorrência do pronome aí, que é o meu, dá a ideia de posse. O primeiro, tempo aproximado. O segundo, posse, não é? E o terceiro, minha, para casar com minha noiva. O terceiro uso, então, do pronome possessivo não dá a ideia de posse, mas dá a ideia de relação, relacionamento, noivo e noiva, tá bom? Então, eu tenho aí uma frase que ilustra bem, são todos pronomes possessivos, mas em só uma ocorrência indica posse em meu apartamento. No primeiro, tempo aproximado, e no segundo aí, relação, beleza? Continuando, os pronomes possessivos eles podem indicar também ironia. Só pode ser ironia, vou acrescentar aqui do ladinho, ó. Pode ser um afeto, tá bom? Pode indicar um afeto. Pode indicar respeito, né? Afeto, carinho, sinônimos, né? Respeito. Tudo isso, os pronomes possessivos podem indicar. Por isso que eu fiz referência antes no texto a
o contexto ser a coisa mais importante aí para você identificar os diversos usos que os pronomes possessivos apresentam. Então, olha só, uma ironia. Vamos para a ironia. Minha queridinha. E aí o tom de voz é importante, né? O tom de voz entra no contexto aí. Aí a expressão facial também entra no contexto. Minha queridinha, já te avisei que ele não te quer. É uma afirmação. Minha queridinha, já te avisei que ele não te quer. Esse minha queridinha, ela não é querida coisa nenhuma, pessoal. Vocês sabem. Não é? A pessoa quer esganar a outra. Eu vou aqui destroçar você. Mas eu uso minha queridinha. Então esse minha queridinha aí tem um tom irônico. Não é? O que é ironia? A ironia é você afirmar o contrário daquilo que você pensa. Daquilo que de fato existe. Então você diz, minha queridinha, não é queridinha coisa nenhuma. Evidentemente que pode expressar também um afeto, certo? Quando você diz, meu amor, sem ser irônico. No caso aí já é afeto. Minha vida, minha tchutchuca, não sei. Você usa um pronomezinho aí para indicar esse afeto. Pode ser também o pronome para indicar um respeito. Ó. Você diz, minha senhora, a vaga é sua. Meu senhor, o senhor é o próximo da vez. Você está usando o pronome possessivo que dentro do contexto ele indica respeito. Pegou? Então juntei aí, né? Poderia separar, poderia colocar ironia, poderia colocar um outro item afeto, poderia colocar um outro item respeito, percebe? Só para chamar a sua atenção para o seguinte fato, os pronomes possessivos e seus usos são muito contextuais, dependem muito do contexto em que eles aparecem. Então não fique preso principalmente a entender que os pronomes possessivos indicam somente posse. Você está vendo aí que indica relação, tempo aproximado, ironia, pode ser afeto, respeito. Vamos para o quinto item aí, que é a ambiguidade. E, evidentemente, como é o contexto que nos mostra o sentido, pode ter muito mais uso, tá bom? Então, vamos para a ambiguidade? Se ironia. Ironia é você afirmar o contrário do que você pensa. É você afirmar o contrário do fato. Na ambiguidade, é a construção de um texto de tal forma que ele tenha dois sentidos. E aí, olha só, presta atenção, deixa eu chamar sua atenção aqui. Se você constrói uma ambiguidade proposital, não tem erro, foi proposital, o teu interlocutor vai entender isso pelos contextos, que isso foi proposital, mas se não é proposital, é uma falha, tá bom? É um erro. E muitas vezes o cara que escreve, ele sabe o sentido daquele pronome, daquele uso. Por isso o cara que escreve muitas vezes não vê a ambiguidade, mas quem lê visualiza, percebe. Então olha só, desculpa, a voz já está falhando. A ambiguidade, então, é o texto que possui dois significados, dois sentidos. E os pronomes são utilizados para colaborar, construir esses dois sentidos, esses dois significados. Veja só, Raquel preparou a pesquisa com Sávio e fez sua apresentação. Essa sua apresentação aí, né, que vem pelo pronome possessivo aí, me dá ambiguidade. Eu não sei se a Raquel fez a apresentação dela ou se ela fez a apresentação do Silvio. Não dá para saber, tá bom? Por quê? Porque olha só aí, ó, vamos lá para o texto mais detalhadamente. Raquel preparou a pesquisa com Sávio. Beleza, a Raquel preparou a pesquisa com Sávio e fez sua apresentação. Sua apresentação da Raquel ou a sua apresentação a do Silvio? Só estou lendo Sávio, não sei porquê. A do Silvio. Não dá para saber. Então aqui ó, tem uma ambiguidade, ou seja, um duplo sentido. A apresentação pode ter sido de Raquel ou a apresentação pode ter sido do Silvio. Então eu tenho aqui, pessoal, os principais usos dos pronomes possessivos. Qual é a ideia principal aqui? É que tirar da sua cabeça a ideia de que os pronomes possessivos só expressam posse. Você está vendo aí que esses pronomes expressam uma série de significados, de sentidos, dependendo do contexto, tá bom? Avançando então, eu tenho aqui um textinho muito legal, um texto popular, que a gente pode perceber
o uso do pronome dentro desses vários sentidos. Vamos lá, olha só. Saudosa maloca, diz o texto. Se o senhor não está lembrado, dá licença de contar. É que onde agora está esse edifício harto, era uma casa velha, um palacete assombrado. Foi aqui, seu moço, vou destacar aqui seu moço, ok? Que eu, Mato Grosso e o Joca, construímos nossa maloca. Mas um dia, nós nem pode se lembrar. Veio os homens com as ferramentas, o dono mandou derrubar. Peguemos todas as nossas coisas aqui e fomos para o meio da rua apreciar, e aí segue o texto. Que tristeza que nós sentia, cada tauba que caía. Então, eu destaquei aí 3 usos dos pronomes possessivos. O primeiro uso está assim, ó. Foi aqui seu moço, seu. E esse seu aí, dentro desse contexto, está expressando a ideia de quê? Respeito, não é? Uma reverência. Foi aqui seu moço. Então, esse seu aí expressa respeito. E construímos nossa maloca, né? Nossa casinha, nossa casa. Nossa, então, posse. Maloca é objeto, ok? Peguemos todas as nossas coisas. Coisas, objetos. De novo, posse. Então, num texto popular, simples, você vê o uso dos pronomes para indicar, respectivamente, respeito à pessoa com quem se fala, ao interlocutor, e posse, quando ele se refere à maloca e às coisas que ele tinha dentro da maloca, certinho? E aí, evidentemente, que de acordo com o texto ou com os textos, nós podemos ter diversos pronomes e cada um fazendo referência ou tendo um significado, um sentido, tá bom? Olha só, deixa eu avançar aqui um pouco. E agora eu saio dos pronomes possessivos e entro nos pronomes demonstrativos, tá? Aqui faltou um Szinho aqui. Aqui eu vou deixar bonito aqui de pronto. Pronomes demonstrativos. E aí, assim como os pronomes possessivos, não se prendam ao nome da classificação. Você já viu então que pronomes possessivos nem sempre dão ideia de posse. Os pronomes demonstrativos também nem sempre são pronomes que demonstram algo, apontam para algo. Lógico que eles fazem isso, mas não é somente isso. Nós vamos ver agora, ó. Eu tenho aqui então a definição de pronomes possessivos. São aqueles que situam pessoas ou coisas em relação às 3 pessoas do discurso. Percebe? Sempre fazendo referência aí às 3 pessoas do discurso. Né? Eu, que é o locutor que está falando, eu ou nós, você já sabe. Segunda pessoa, o interlocutor com quem eu estou falando, tu ou vós. A terceira pessoa, o assunto, ele, ela, nós. Perdão, ele, ela, eles e elas. Falei tão rápido que me confundi. Você já sabe disso. Então, vai fazer situação, vai situar, melhor dizendo, vou corrigir essa frase. Em vez de fazer situação, vai situar pessoas e vai situar coisas em relação às 3 pessoas do discurso. Por isso que é demonstrativo. Eu vou demonstrar uma pessoa, eu vou demonstrar um objeto em relação a quem está falando, a com quem eu estou falando ou ao assunto. Vai ficar melhor quando a gente for para os exemplos. Mas olha só, além disso, tá bom? Além disso, vai expressar isso aqui, ó. Localização no tempo, no espaço e no próprio texto, ok? Então, os pronomes demonstrativos vão além de demonstrar pessoas ou coisas para as pessoas do discurso. Vai expressar uma localização no tempo, no espaço ou no texto. E isso é extremamente importante, tá bom, pessoal? Olha só para atiçar sua curiosidade já então com esse texto aqui, ó. Observe aqui, ó. Vovô, o que é isto? Olha só o que o garoto usa aí, ó. O que é isto, né? O que é isto? E o isto aqui, quando você observa, ó, está bem pertinho dele, né? Está na mão dele. E o vô responde, ó, isso, o vô não respondeu com isto. O vô respondeu com isso. Isso é um disco de vinil.
Aí continua a tirinha, vamos lê-la. Era muito usado para tocar música no século passado. O disco era colocado em um aparelho elétrico que imprimia movimento giratório. Uma agulha sobre o sulco do disco transmitia ao amplificador as vibrações gravadas e assim a música tocava. Nossa! Você já conhece o nossa e aqui você tem um novo uso do nossa, né? Não está expressando posse, está expressando o quê? Surpresa. Então, o nossa aí, um pronome possessivo com ideia de surpresa, com valor de uma interjeição. Ó. Seu avô é um grande mentiroso. Pela explicação que o avô deu, né? Como as crianças não conhecem esse tipo de disco, né, que toca a música, o cara achou que isso fosse uma mentira. Mas eu quero chamar a sua atenção para o primeiro quadrinho, que usa o isto e o isso. Estes são dois pronomes demonstrativos que nós vamos conhecer melhor a partir de agora. Aqui o quadrinho, certo? Sobre os pronomes demonstrativos. E você tem aqui, ó, os pronomes demonstrativos, que eu vou colocar a numeração, vai ficar mais fácil para explicar, tá bom? Grupo 1, isto, este, esta, lógico que aqui entra, pessoal, as variáveis, tá bom? Não tem variável para isto, mas tem variável para este, né? Estes. E para esta, estas. No grupo 2 eu tenho o isso e as variáveis de esse e de essa. E no grupo 3 eu tenho aquilo, o aquele, o aquela e as variáveis, aqueles e aquelas. E aí está bem resumidinho para a gente, tá bom? Nós vamos ver no espaço, o uso dos pronomes demonstrativos no espaço, no tempo e também no texto, certo? Para os pronomes do primeiro grupo aí, ó, visualiza. Para os pronomes do segundo grupo, tá aqui, né? Ó, espaço, tempo e texto também. Para os pronomes do segundo grupo. E para os pronomes do terceiro grupo, espaço, tempo e texto. Certo? Vamos começar então com os pronomes lá do primeiro grupo. Lembra, você tem que saber quais são esses pronomes. Isto, este, esta, estes e estas, certo? Então, tudo que eu vou falar agora se refere aos pronomes do primeiro grupo apenas. Isto, este, esta e as variáveis, estes e estas. No espaço, vamos lá. No espaço, esses pronomes se referem a algo que está perto do falante, do locutor. Então, quem está falando, ele vai se referir a um objeto que está perto dele, e vai ter que usar um desses pronomes aí, ó. Isto, este, esta e as variáveis. Ok? Exemplos. Eu vou dizer assim, esta caneta. Esta caneta, porque a caneta está perto de mim, estou falando. Então, é esta caneta. Se eu uso essa caneta, gramaticalmente falando, está errado. Ok? Então, se o objeto está perto do falante, no caso sou eu tenho que usar um desses pronomes aí do grupo 1. No caso, ó, de novo, esta caneta. Ok? Poderia usar esta agenda, ó. A agenda está perto de quem fala, então posso usar esta agenda. Posso usar, não sei, que está aqui, mas pronto. Este, aqui. Este celular. Certo? Porque o falante está perto do objeto. Então, se algo, né, o objeto aí, ou então a pessoa, tá bom? Está perto de quem fala, eu tenho que usar algum dos pronomes do grupo 1. Isso no espaço. No tempo. No tempo. Se eu me referir a um tempo que é presente, tempo atual, certo? O dia de hoje, a manhã de hoje, a semana que nós estamos, o mês que nós estamos vivenciando, o ano que nós estamos também é presente, ó. Então tem que usar um desses pronomes aqui do grupo 1. Ou presente ou futuro próximo. Presente ou futuro próximo. Então eu digo assim, esta semana, então aí se eu digo só isso, esta semana, você já sabe que pode ser a semana que nós estamos, né, ó, presente, ou a semana que vai vir, que marca o futuro próximo. Por isso aqui, quando eu digo esta semana, se eu não coloco nenhuma expressão que indica futuro, você sabe que ela se refere ao presente. Então eu digo assim, esta semana será decisiva. Pronto, esta semana será decisiva. Sabemos então que é a semana que nós estamos, certo?
Agora, se eu digo assim, esta semana que virá, será decisiva. Eu já situei a semana no tempo, e o tempo é um futuro próximo. Por isso que eu uso aqui, ó, pronome do grupo 1, esta semana. Por quê? Porque esta semana, este mês, este ano, esta manhã, marca tempo presente, certo? Agora eu posso botar este ano de 2021, aí eu estou no futuro próximo, ó. Tá correto. Aí eu usei o quê? Pronomes do grupo 1, ó. Este ano de 2021 será mais tranquilo. Esperamos. Ok, mas eu uso estes pronomes, ó. Então, sempre me referir a um presente ou a um futuro próximo, eu utilizo os pronomes do grupo 1. Isso no tempo aqui, não é? Para a gente finalizar a aula de hoje. No texto, professor, como é que eu faço? No texto, estes pronomes aqui do grupo 1, eles marcam uma informação, ó, que virá adiante. Eu coloco esses pronomes aí para dar uma informação, então eu coloco esses pronomes aí para dar uma informação que ainda virá no texto, que ainda ocorrerá. Então eu digo assim, ó, vou usar este pronome aqui, ó, o isto. Então eu digo assim, isto é importante, que você se cuide. Percebe? Então, eu estou lá no meu texto, estou falando, estou escrevendo, e usei essa frase. Isto é importante. 2 pontos. Que você se cuide. Percebe que o que você se cuide veio depois do isto. Por quê? Porque é função no texto, os pronomes do grupo 1 darem uma informação que ainda vai ser dita, que ainda vai ser acrescentada no texto. Certinho, pessoal? Então, espero que vocês fiquem com esses pronomes do grupo 1, porque mais à frente falaremos dos pronomes do grupo 2, pronomes do grupo 3 e vamos misturar tudo. É bom que você saiba cada uma delas. Então, pessoal, uma ótima tarde para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.